não vira ele vai. Veio como filho pródigo que volta à casa do pai. Deixei pai, há muitos anos atrás. É como diz um adágio que o tempo faz e desfaz, que a casa que eu fui nascido nem sequer existe mais. São Paulo acaba seus pais e é motivo de alegria. Pois lá tem um quente, rede logo e água fria, e ninguém se perde lá volta, José e Américo dizia. Minha mãe sempre sabia, Deus ajudou seu roteiro. Teve 17 filhos, eu sei que sou o terceiro. Os outros não cantam nada, pois só eu sou violeiro. A mãe do filho primeiro tem amor que não calcula. A mãe do terceiro filho também abraça e atula. Mas quer ver amor sagrado, sempre é do filho caçula. Tem mais cultura o caçula, que a mamãe sempre adulou. O mais velho é sanfoneiro, que na vida já tocou. Tinha outro pandeirista, que a morte veio e levou. Esse já desencarnou, mudou de propriedade. Seu pandeiro ficou só, talvez esteja saudade. E ele com um pandeiro toca na eternidade. Não disse nem a metade de irmão nem de parente. Ela teve tanto filho, como eu disse de repente. Depois que eu saí de casa, ainda apareceu gente. Dona Cília está contente em me escutar cantando. Seu Antônio levanta os óculos e passa uma mão mostrando. E Dona Cília se emociona que vai terminar chorando. Eu estive relatando no nosso bailão profundo. Disse Zé foi o primeiro, Maria, eu não vim como o segundo. E ainda apareceu gente quando eu já estava no mundo. Meu prazer é tão profundo nesse grande tilaio. Pra mim eu ontem era pobre, hoje sou milionário. Na presença dos seus pais e do seu grande aniversário. Não falem de aniversário na nossa festividade. É melhor falar no povo, na nossa felicidade. Porque cantar e chorar eu tenho dificuldade. Lembro de uma autoridade que foi mestre em minha escola. Eu lembro de São Francisco e de Inácio de Loyola. Porque eu não lembro da data do cantador de viola. E por falar de viola, Deus é supremo arquiteto. Saiba que o pai do meu pai foi um poeta completo. O meu pai nunca cantou, o dom ficou para o neto. O seu prazer é completo, já vem de antigamente. Seu avô foi repentista, seu pai era inteligente. Bem certo diz um ditado que a genética não mente. Tive o repente mais quente, que o meu mundo foi mais lindo. A velhice vai chegando, tudo vai diminuindo. Mas um 90% de verso eu tô possuindo. Hoje o céu está se abrindo para receber poesia. A plateia faz silêncio e o cantador que confia transmite a sua mensagem para quem ama a cantoria. Quem tem o dom da poesia vive com muito prazer. Poesia é uma fonte para um poeta beber. E minha cacimba só seca quando a morte aparecer. Pai, eu não posso mais ver o lamento Antônio
o meu pai de sangue, mas é pai da confiança. É Antônio de Praça, nascido em Alexandria, já tá perto dos 60, toca, sonha, pensa, cria, tem os cabelos pintados pelo pincel da poesia. Já sofri tanto aperreio, já tô com 63 e já vi muito feio. E vou em busca de 100, embora o carro sem freio. Nunca fez um papel feio e trabalhando se acostuma. Tem esses cabelos brancos como algodão e espuma. É dono de 3 mulheres e nunca deixou nenhuma. Eu não tenho uma coisa alguma, desavença nem novela. Eu só tenho uma mulher, que é a minha esposa dela, e não me vergonho da família que vivo pertinho dela. Sua esposa é muito bela e é santa da sua prece. Porém você tem mais 2, quando sobe ou quando desce. Não desminta a minha história que todo mundo conhece. A minha esposa parece com a flor que desabrochou. É magrinha e é bonita e é quem transmite o meu show. Ela é tão boa de um jeito que me aceita como eu sou. Assim você afirmou e esse povo não se queixa. E mesmo com 3 esposas, sua história não se fecha. Eu mesmo não tenho outras, porque a minha não deixa. Você lamenta e faz queixa, não adianta lamentar. Você tem uma mulher educada e popular, e eu não conheço outra que assuma o seu lugar. Eu quis apenas brincar pra cantiga fica quente. Temos 2 aniversários hoje aqui nesse ambiente. Não peço palmas pra mim, mas peço para Vicente. Palmas para seu Vicente, que olhou me na salinha. O meu presente é cantar com ideia e poesia. Dou-lhe um banho de repente nesta vaca desse dia. Ele sempre me dizia, foram iguais nosso nascer. Nós vamos comemorar sem gritar e sem beber, até que chegou o dia dessa data acontecer. 2002 deu prazer, porque o dia compete. A natureza se orgulha e Deus faz tudo que promete. E essa data vai voltar e 2003 se repete. Pois ele se compromete não fazer um papel feio. É da passagem de areia, já eu tenho um rio cheio. Sou da malhada de areia, nós temos areia no meio. O salgado estando cheio, é um rio tão profundo, tão veloz, tão sambador, corre menos de 1 segundo, e é de cacimba de areia, a água melhor do mundo. Não sei quem vem por segundo, cada qual é camponês. Nós somos da mesma data do ano 46 e agradecemos a Cristo por tudo quanto nos fez.
Sou da família Oliveira, eu nasci num pé de serra. Sou norte Rio Grandense, o meu povo também é. Você nunca vai na minha, mas eu estou na sua terra. Nós somos da mesma terra daquela época passada. Ele nasceu na passagem, eu nasci lá na malhada. E para a gente ser irmão, não está faltando nada. Aquela época passada é difícil de transmitir, que não tinha telefone pra notícia sair. Aí você gritando alto já dava pra ele ouvir. Vicente que vem ouvir é do meu interior. Sua arte é diferente, é pedreiro, é construtor. Vivo construindo versos na arte de cantador. Gosto de ser cantador, foi minha felicidade. Acho decente o povo pedreiro que constrói uma cidade com linha, prumo e colher, faz o que tiver vontade. A nossa localidade é perto do Cariri. Sua mãe se chama Viva, minha mãe se chama Essi. Sua mãe está distante, minha mãe está aqui. Se tem um pedreiro aqui, pra mim é grande alegria. Essa família cresceu e eu conheço a maioria. Foi da família pedreiro que vem a maçonaria. Eu no passado bebia, pois isso em todo recanto. Vicente também bebia, deixou o copo, eu garanto. E agradecemos a graça do Divino Espírito Santo. Quem vive bebendo tanto, cuida de lamentar. Eu acredito em quem bebe, porque gosta de dançar. Bebida é como mulher e é ruim de se deixar. Se a gente fosse letrar, alguém se lembrando bem. Sei que seu nome é Vicente, lembra Geraldo convém. Vicente tem 7 letras e eu tenho 7 também. Já estou querendo bem ao aniversariante, uma presença dinâmica, uma figura importante, de tudo que for necessário, é de bem que eu hoje eu cante. Eu achei muito importante tudo isso acontecer. Tomara que a gente mate na mesma data morrer, porém só depois dos 100, quando a morte aparecer. Quando Castanhão encher, que aí estiver sangrando, Arimar vai olhar flores pra passar um mês brincando, fazendo verso e sentindo o javali passando. Por aqui vou demorando que o intervalo me agrada. Estiramos o baião, não faltou verso suada. E o baião foi mais comprido do que conversa fiada. Arimar tem a vontade, bebe daqui desse abrigo. Churrasco pra tirar gosto, que ele é um amigo antigo. Sendo churrasco é com ele, sendo remédio é comigo. Tem churrasco agora, eu digo, e é que bem que o povo diga. Vamos misturar churrasco com improviso e cantiga. Improviso a gente escuta, churrasco a gente mastiga. Nunca vi pessoa amiga como o poeta Arimar. É o primeiro que chama e vem também para ajudar. Como quem diz aos amigos que é hora de pagar. O nosso amigo Arimar, da poesia dos doutores, se além de primeira e os seus pais são dois valores.
todo seu documentário é perfeito lá em flores. Chegaram muitos senhores com suas interessações. Veio esse ali, veio Gonzaga, ainda tem suas irmãs. Que ele é meu grande amigo e elas são as nossas mães. Do estado do Mitães e Alexandria pra lá, de pertinho de Filóis, hoje assunto hoje está o Lindo Antônio de França que mora no Ceará. Também no Tenente está ouvindo nosso repente. Tem gente de Alexandria, de Zé também de Tenente. O Rio Grande do Norte hoje aqui se faz presente. Lá já morreu muita gente naquele tempo de atrás. Pilões de Alexandria já morreu aí, rapaz. Já mataram muita gente e não estão matando mais. Existia pouca paz, pois ali nesse local falavam do Ednilson e do Chico de Abitoral. Porém ambos estão dormindo lá na cama sepulcral. Tá tendo vídeo? O Rio Grande do Sul, seu título desempenha. Pilões e Alexandria, depois que lembrado venha. Lego da família, fonte